O Gene Drive aqui no Brasil se associou ao fato de que o país passa por crises sequenciais de dengue e malária. Então, como os mosquitos que transmitem essa doença têm uma diferenciação sexual, só a fêmea produz essa transferência da virose, isso foi utilizado como discurso para aprovar a liberação no Brasil, num convênio entre a Oxitec e a Universidade de São Paulo, testes de campo e depois a liberação comercial de mosquitos geneticamente modificados com essa característica de eliminar gradativamente a população de fêmeas e assim eliminar a transmissão da moléstia. As organizações sociais e vários pesquisadores, inclusive representantes de alguns ministérios no antigo período governamental, argumentávamos da impossibilidade de se fazer esse tipo de controle num lugar aberto e de dimensões continentais como o Brasil. Porque o controle populacional exige uma análise estatística que te dá um determinado grau de probabilidade de sucesso. Para que o sucesso tenha 95% de chances, ou seja, para que tu tenha segurança de que em 95% dos casos a fêmea selvagem vai copular, vai entrar em relação sexual com um mosquito geneticamente modificado, tu tem que liberar 95 mosquitos para cada um mosquito que exista no mundo real. Isso é possível se tu pudesse em espaços cercados, onde tu pode quantificar a população de mosquitos, numa ilha, num quarto, num lugar isolado. No Brasil, essa impossibilidade nos levou à seguinte condição: as liberações de mosquito, que se mostravam aparentemente bem-sucedidas num período, no período seguinte se mostravam inviáveis, apresentavam a necessidade de novas e sucessivas liberações, a ponto de que, por excesso de confiança, algumas prefeituras que compraram a tecnologia, compraram a liberação de mosquitos geneticamente modificados, que reduziriam a população de mosquitos fêmeas e, portanto, a transmissão da dengue e da malária, apresentaram no ano seguinte a contratação casos de extrema contaminação, assim, calamidade pública é a expressão utilizada no Brasil. O Gene Drive, para alterar populações, através de um processo de acasalamento, ele precisa de uma identificação da população com a qual se pretende que o indivíduo transgênico entre em competição. Em espaços onde a migração de populações se dá livremente, isso é impossível. Nesse sentido, o Gene Drive para controle da dengue, para controle da malária, nos mostrou a inviabilidade dessa tecnologia para um país das dimensões do Brasil. Então, mesmo alguns testes apresentados como bem-sucedidos, eles se revelaram bem-sucedidos só no curto prazo, porque se cria um vazio ecológico que é preenchido pela migração de organismos de outros espaços. Ainda assim, como há um controle da comunicação no Brasil, essa tecnologia vem sendo apresentada como de interesse nacional. O que se passa nesse aspecto é que nós estamos diante de uma fase onde a importação de tecnologias corresponde, na verdade, à importação de um tipo de sociedade que é apresentada para nós como sendo uma sociedade melhor que a nossa, uma sociedade que gera soluções melhores do que nós poderíamos gerar para os nossos próprios problemas. É apenas mais um passo da Revolução Verde, é mais um passo do processo de biotecnologia que envolveu os transgênicos e é um passo a mais na direção da desindustrialização do país, da primarização da nossa economia e da nossa subordinação a interesses de empresas transnacionais.
está havendo uma ocultação de informações que permitam à sociedade avaliar criteriosamente o que está acontecendo. Essa ocultação de informações se dá desde o processo de formação nas universidades até o processo de seleção para a ocupação de postos nos espaços de análise de risco e nos conselhos de avaliação dessas tecnologias. Nós estamos... é uma fase moderna da colonização de países do terceiro mundo por interesses econômicos, que não são nem interesses de países do primeiro mundo. Essa afirmativa ela pode ser reforçada pelo fato de que essas tecnologias no Brasil são apresentadas como a alavanca do sucesso brasileiro no campo da produção de alimentos, e se apresenta isso ignorando o fato de que com a evolução das safras de grãos geneticamente modificados no Brasil, em paralelo a ela evolui o percentual de população que volta à condição de insuficiência alimentar. Hoje no Brasil, esse ano nós tivemos a maior safra de grãos do Brasil, da história, nesse ano que passou. E nós tivemos nesse ano também um número recorde de 33 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza que lhes garantiria alimentação diária. Nós tivemos esse ano no Brasil fenômenos como, ao mesmo tempo, filas de pessoas para ganhar ou comprar ossos em supermercado e filas de pessoas para comprar helicópteros. São dois tipos de espaços de caracterização de uma divisão na nossa sociedade que, ao mesmo tempo em que privilegia um grupo muito pequeno, está marginalizando um grupo muito grande, a maior parte da população. Surpreendentemente, com essa situação de crescimento da miséria, cresce também a ignorância. Existe, inclusive, uma chamada, apresentada como uma ciência nova, que se chama agnotologia, uma ciência que estudaria a criação planejada e a dispersão planejada da ignorância para manter e facilitar o controle da população. E essa ignorância planejada envolveria desde formadores de opinião até representantes da sociedade em espaços de decisão, como na Câmara Federal, no Senado e inclusive nos espaços de regulação judicial, onde as decisões seriam tomadas oferecendo razão majoritariamente para os argumentos que são associados aos interesses dessas empresas. O Gene Drive talvez seja o mais perigoso dos exemplos, porque ele coloca questões éticas que não estão bem definidas na transgenia. Essas questões éticas dizem respeito à possibilidade de extinção de espécies. A extinção de uma espécie que é considerada indesejável sob o ponto de vista econômico de um determinado segmento abre caminho para a extinção de outros grupos que sejam considerados indesejáveis sob o ponto de vista daqueles que controlam esses processos decisórios. No Brasil, alguns grupos que vêm sendo extintos no momento são os povos indígenas. Há um avanço criminoso sobre essas populações que atende ao interesse dessas mesmas transnacionais que pretendem ocupar aqueles espaços com monocultivos, e são majoritariamente monocultivos transgênicos, ou que querem utilizar pela mineração os recursos naturais que estão no subsolo daquelas áreas ainda preservadas. Nesse sentido, se poderia afirmar que o somatório dessas tecnologias, desses desejos, desses agrupamentos, ameaça o planeta, dado que o que acontece com a Amazônia hoje tem influência sobre todo o globo. O Gene Drive talvez seja o argumento mais fácil de ser
visualizado porque ele está associado à extinção de espécies. Mas a edição gênica, simplesmente, a alteração do genoma de determinados organismos para obter determinados ganhos, vem sendo desenvolvida no Brasil na base da tentativa e erro. Uma empresa pode solicitar à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança a dispensa de análise de risco para uma determinada modificação que pretende fazer em um organismo, argumentando que essa modificação vai subtrair, ou vai potencializar, ou vai amortecer a expressão de determinada configuração do genoma do próprio organismo. E que essa condição, essa alteração, poderia se dar naturalmente no decorrer do tempo e que, portanto, a empresa que manipula esse genoma está simplesmente acelerando um processo que poderia se dar naturalmente, dado que não há transferência de informações genéticas de organismos não aparentados. Como a CTNBio tem sido muito pródiga na aprovação desses pedidos, o que vem acontecendo é que, com esse processo de tentativa e erro, as empresas obtêm dispensa de análise de risco, a sociedade não tem informações a respeito dos problemas que eventualmente venham a ocorrer. Não há um mecanismo de monitoramento e acompanhamento para verificação de problemas de longo prazo e as tentativas se acumulam no tempo. Como as bactérias, como os micro-organismos são seres de mais rápida reprodução e de mais fácil manipulação, está havendo uma migração das tentativas de modificação desses organismos superiores, como as plantas e animais, para esses organismos de mais fácil manipulação, que estão sendo então possivelmente liberados no ecossistema sem que nós tenhamos sequer conhecimento a respeito do que se vem fazendo. Aqueles processos de tentativa e erro que geram algo que as empresas consideram um sucesso são encaminhados para o patenteamento, para garantir controle sobre esse sucesso. Mas aqueles que geram insucesso, nós não sabemos o destino que tem, nem as implicações que isso pode trazer. Veja que, atualmente, não são necessários mais laboratórios extremamente sofisticados para a realização desses processos de combinações genéticas com micro-organismos. Isso pode fazer, nós estamos vivendo um momento semelhante a quando o Steve Jobs cresceu com a informática. É um momento de tentativa e erro, onde as pequenas modificações geram grandes possibilidades. Naquele momento em que se criaram a Microsoft, em que se criaram a Apple, essas criações se davam em espaços pequenos, em garagens, envolvendo 2, 3 pessoas. Bom, hoje é possível fazer também esses mecanismos de edição gênica e de combinação gênica, e mesmo de construção gênica através da engenharia genética manipulada em espaços também pequenos. E depois de muitas tentativas, vender para as grandes empresas, aquelas que se mostram mais bem-sucedidas. Se criou uma espécie de empreendedorismo de grande rentabilidade para os empreendedores e de grande risco para a sociedade através das externalidades. E o Brasil, infelizmente, vem se mostrando uma espécie de porta de acesso desses riscos para o planeta. Há um controle institucional que permeia os espaços de decisão, que é vinculado a interesses que dominam os mecanismos de comunicação e que tem uma proteção muito grande daquilo que no Brasil nós chamamos de a bancada ruralista, que é uma articulação de senadores e deputados federais que define o que pode ser encaminhado para processos judiciais e que pode ser aprovado como regulamentação legal
no país. Existem vários exemplos que poderiam ser trazidos assim em paralelo. O exemplo do aumento da fome relacionado e escondido como uma externalidade que não é apresentada para a sociedade, mas que se associa ao avanço do agronegócio. Existem outros. Nós temos, por exemplo, no Brasil, com o avanço do agronegócio, com o avanço e a introdução dessas novas tecnologias que são defendidas por profissionais de alto nível, por profissionais gabaritados das universidades. Essas tecnologias são defendidas como se elas não fossem associadas ao fato de que a água de consumo humano no Brasil não é mais potável. Em todos os municípios onde se faz a análise de água se encontra a presença de vários tipos de agrotóxicos. Esses profissionais de alto gabarito que dizem que a sociedade não deve se preocupar com isso, argumentam que existem mecanismos de legislação que asseguram que o nível de toxicidade identificado nessas águas não ultrapassa o limite máximo de resíduo considerado seguro para a saúde humana e animal. Entretanto, esses limites máximos de resíduos são critérios definidos como tecnicamente razoáveis, mas que são presos por uma definição de interesses políticos que pode ser facilmente caracterizada. O agrotóxico de maior uso no mundo, que é o mesmo de maior uso no Brasil, o glifosato, é um herbicida então que é comercializado de forma casada com plantas transgênicas. Aqui no Brasil, de milho, de soja, de cana e agora de eucalipto, geneticamente modificados para não morrer com esse herbicida, aqui se usa dele cerca de 1/4 do volume total de venenos aplicados no Brasil, aproximadamente 250 milhões de litros ano. Isso tudo vai parar na água. E o limite máximo de resíduo do glifosato na água, considerada potável para consumo aqui no Brasil, é 50 vezes maior do que o limite máximo, aliás, é 5.000 vezes maior do que o limite considerado razoável, considerado aceitável para a água potável na Alemanha, de onde vem, ou na França, ou em toda a comunidade econômica europeia. É 0,1 miligrama por litro na comunidade econômica europeia e 500 microgramas por litro aqui no Brasil, microgramas. Essa diferença de 5.000 vezes caracteriza uma distinção enorme entre critérios que se supunham cientificamente abalizados, porque sugeriria que o que causa câncer aqui lá na Europa não causa câncer aqui no Brasil. Mas mais grave que isso é o fato de que nós temos uma multiplicidade de venenos novos sendo aprovados no Brasil. E as análises de risco, e as análises de contaminação, e as análises de periculosidade da presença desses venenos na água no Brasil consideram os venenos de maneira isolada, não consideram a sua combinação, a sua sinergia. Como essas tecnologias, essas novas biotecnologias, elas geram uma pressão seletiva sobre a natureza, que faz com que a natureza reaja com o surgimento de plantas que são imunes aos herbicidas ou insetos que são imunes às toxinas que estão dentro das plantas. Essa melhoria de poder de reação dos objetos de controle abre mercado para novas gerações das tecnologias, para novas plantas transgênicas ou para plantas transgênicas que carregam uma multiplicidade de características que lhes permitem receber simultaneamente aplicações de herbicidas como o glifosato, o glufosinato de amônia, o 2,4-D e assim sucessivamente. Isso leva o agricultor a fazer misturas desses produtos nos tanques dos pulverizadores, já que a planta tem resistência a 3, 4 produtos diferentes. Essa mistura no tanque gera uma cauda tóxica sobre a qual não temos informações de análise de risco, já que as análises de toxicidade são realizadas produto a produto. A combinação desses produtos gera uma mescla com efeitos desconhecidos.
mesmo sabendo disso, mesmo sendo essa uma posição assim, consensada no Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura autoriza essa mistura dos produtos, essa mistura no tanque dos pulverizadores para aplicação de uma vez só, argumentando que a aplicação de uma vez só reduz custos de produção, porque o agricultor vai economizar no óleo diesel, vai economizar no aluguel das máquinas para pulverização. Independente desse ato ampliar os problemas de externalidade para a saúde humana e animal. O que caracteriza uma sobrevalorização dos interesses econômicos com uma visão de curto prazo sobre os direitos humanos universais, sobre vários acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e uma miopia muito grande, inclusive em relação à lei da gravidade, porque a autorização de uso multiplicado de produtos dessa natureza desconsidera o fato de que, pela própria lei da gravidade, esse produto todo vai confluir para as aguadas e vai confluir para os reservatórios de aquíferos subterrâneos, de tal maneira que nós estamos causando danos irreparáveis para o futuro. Uma outra característica que talvez mereça menção, e são muitas que merecem menção, mas uma outra diz respeito ao fato de que, com o avanço do conhecimento científico sobre essas biotecnologias, assim como sobre os agrotóxicos, vem fazendo que em determinados cantos do planeta, onde os direitos humanos são sobrevalorizados sobre esses interesses econômicos, determinados produtos sejam proibidos, sejam alijados do mercado. E a retirada de mercado de agrotóxicos que são associados a muitos transgênicos faz com que seu preço caia. E esse preço caindo faz com que esse lixo seja destinado para países que são mais tolerantes em relação a essa situação de desprezo aos direitos humanos e sobrevalorização dos interesses econômicos. Esse fato que você pode mapear claramente aqui no Brasil, desde que houve o golpe de 2016, que depois a presidenta Dilma, desde que Bolsonaro assumiu, nós temos cerca de 1.500 agrotóxicos novos. Não temos nenhum problema novo na agricultura, mas temos cerca de 1.500 venenos novos que só estão sendo trazidos para cá porque não tem mercado em outros locais do planeta, porque são mais baratos. Essa mesma visão nós podemos aplicar no caso do Geni Drive, para voltar à nossa preocupação anterior. Como em países onde essas preocupações com a saúde, com os direitos e com as perspectivas humanas são mais rígidas, nesses países essas aprovações não se dão. E para garantir a introdução dessas tecnologias no planeta, aqueles países mais dominados, aqueles países onde a ciência está capturada pelos interesses dessas empresas, são a porta de entrada. Então, o Brasil é a porta de entrada na América Latina do Geni Drive, das edições genéticas, dos cisgênicos, que passam a ser considerados como produtos melhores do que os naturais. Já há uma discussão aqui no Brasil de que a próxima leva de produtos orgânicos serão produtos orgânicos geneticamente modificados. Serão produtos orgânicos que não serão transgênicos, portanto, não teriam essa resistência que os transgênicos têm, mas seriam produtos fruto de edição genética pelo apagamento de algumas informações ou pela manipulação de informações que vão permitir a sobreexpressão de alguma característica ou a supressão de alguma outra característica. Um exemplo que me ocorre é o do ácido fólico. Nós sabemos que o ácido fólico é importante para a formação do feto, para a formação do feto desde a concepção, para evitar problemas tão graves como o da espinha bífida. Mas nós sabemos que o ácido fólico está presente em todos os vegetais de cor escura. E a Embrapa no Brasil, eu ainda participava da CTNBio nessa ocasião, vinha apresentando em convênio com uma transnacional a proposta de comercialização de uma alface geneticamente modificada para ter uma oferta potencializada de ácido fólico.
por trás disso estava o fato de que essa alface, uma vez diferenciada, permitiria um patenteamento que a colocaria como melhor que as demais alfaces. E isso inviabilizaria uma competição de igual para igual entre os agricultores que produzem a alface tradicional em relação a essa alface geneticamente modificada, utilizando um argumento que tem a sua base científica, mas que é falso na realidade, dado que o agrião tem ácido fólico, todos os outros produtos têm a rúcula, o brócolis. Existem uma grande variedade de produtos que têm uma quantidade de ácido fólico que atende às necessidades humanas e às necessidades da gestação, não sendo necessária uma alface geneticamente modificada para resolver este problema. Algo semelhante ao que aconteceu com o arroz dourado e aquela história das crianças que iriam ficar cegas se não comessem o arroz geneticamente modificado. No fundo, nós voltamos a um ponto. A dominação desses espaços territoriais se associa a interesses de grandes grupos econômicos que desprezam a cultura local, desprezam o fato de que os países têm fronteiras, porque essas fronteiras estão associadas não só à forma de viver, mas também à religiosidade, também à cultura. E ao desprezarem essas diferenças, desprezam as relações entre os vários biomas e a incidência solar. Estão querendo transformar esse território todo, por exemplo, aqui da América Latina, numa grande pátria sojeira ou num espaço para experimentação com essas novas biotecnologias, como se nós não tivéssemos direito à autodeterminação. Vem conseguindo sucesso nesse campo, porque a doutrinação aqui se dá através daquilo que nós chamamos como a construção da ignorância, aquilo que a Vandana Shiva chama da colonização das mentes. Eles estão sendo muito bem sucedidos com a colonização das mentes aqui e avançam agora para o fascismo em todas as suas dimensões. Nós tememos pelo que vai acontecer no Brasil e pelos reflexos que isso terá sobre a América Latina e sobre o planeta em geral, em função do equilíbrio geotérmico, do equilíbrio da temperatura global. Essa questão de encarar o Brasil como um país essencialmente agrícola, ela vem das capitanias hereditárias, vem da ocupação pelos portugueses. O desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil foi impedido pelos interesses da Inglaterra. A criação da Petrobras no Brasil, a criação da Siderúrgica Nacional, que seria uma indústria de base para as outras indústrias, vem enfrentando os interesses americanos, os interesses alemães ao longo do tempo. E agora, neste momento, a classe média e a classe dominante no Brasil se considera ou assumiu um papel de correia de ligação entre estes interesses, o que vem facilitando o fato de que o Brasil se desindustrializa, se primariza e se caracteriza como um espaço de exportação de produtos de baixo valor agregado. Isso vem acontecendo há muitos anos. No governo Lula e no governo Dilma também acontecia, embora com uma velocidade menor. O bom exemplo é de que, durante esses governos, se criou no Brasil um ministério para tratar do desenvolvimento agrário que exercia uma espécie de ação com isonomia de poder em relação ao Ministério da Agricultura, que exercia uma outra ação. Então, enquanto o Ministério da Agricultura trabalhava objetivamente pela transferência e introdução dessas tecnologias no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário buscava influenciar para que as características regionais fossem mais bem interpretadas e consideradas no processo de desenvolvimento. Se argumentava, por exemplo, que as cadeias curtas de circulação dos alimentos
deveriam privilegiar os pequenos produtores, reduzir os custos de transporte e estabelecer um nexo entre os pequenos produtores e os consumidores, e esse nexo deveria se dar pela qualidade dos produtos, o que poderia nos encaminhar para produções mais amistosas à natureza, menos dependentes de agroquímicos. Nisso havia um debate que se estendia para os espaços de decisão, como o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e como a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança havia um debate constante entre as posições do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que se associavam às posições do Ministério do Meio Ambiente, que se associavam às posições do Ministério da Saúde, em enfrentamento ao Ministério da Agricultura. Com o golpe, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, o Ministério da Saúde passou a ser uma cadeia de apoio aos interesses do Ministério da Agricultura, e o Ministério do Meio Ambiente passou a ser controlado por aquele indivíduo, aquele ministro que afirmou na reunião ministerial que os brasileiros, que o governo devia aproveitar que os brasileiros estavam distraídos com a Covid para avançar nas regulamentações de favorecimento aos interesses do agronegócio. E foram bem-sucedidos nesse aspecto. Foram tão bem-sucedidos que grande parte da população, talvez metade da população, acredita que o desenvolvimento do Brasil passa pela supressão de pessoas que ocupam espaços de uma maneira que eles consideram não produtiva. Consideram não produtiva a ocupação de espaços com uma biodiversidade do tipo da amazônica. Consideram produtivas as monoculturas, independente do fato de que na natureza não existe espaço algum com domínio de uma monocultura, com uma espécie campeã. E o fato de que esse esforço para desenvolvimento de monocultivos em áreas tão grandes como 45 milhões de hectares de milho e soja exige uma guerra contra a natureza. Guerra essa que vem implicando então no envenenamento da água, que vem implicando na redução da fertilidade dos solos, que vem implicando no avanço de uma série de doenças que são claramente associadas a essa alteração no padrão de produção e consumo. Seriam muitos os exemplos, talvez o mais gritante é o fato de que os cânceres em geral se associam a uma condição orgânica. O organismo ele passa por uma curva de crescimento e fortalecimento e depois entra numa fase de senescência. Essa fase de senescência é aquela fase onde surgem os problemas. Os cânceres, em geral, são problema de idosos. Porque no momento nós temos uma grande ascensão de profissionais da medicina especializados em oncologia infantil. Nós temos hospitais especializados em oncologia infantil, porque essas distorções no metabolismo hoje são observadas desde a primeira infância, às vezes até no útero, e se associam a essa contaminação ambiental, se associam ao domínio do Ministério da Agricultura sobre o Ministério da Saúde, sobre o Ministério do Meio Ambiente e sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso não serve aos interesses do Brasil, não serve aos interesses da população brasileira, mas serve sim aos interesses dessas grandes transnacionais que estão empenhadas de fato em conseguir a produção de matéria-prima para o abastecimento das cadeias alimentares que dependem dessa matéria-prima. Isso explica o fato de que o Brasil, sendo um dos maiores produtores de soja, está reduzindo a sua área para a produção de feijão, para a produção de mandioca, para a produção de arroz, para a produção de bens de consumo direto da população. Mas, ao mesmo tempo, está fazendo bons negócios com os importadores que necessitam dessa soja para alimentar os suínos, para alimentar os frangos, para alimentar os animais de consumo nos demais países.
Há uma relação que vai ficar esclarecida com o tempo, que se associa ao fato de que nós estamos exportando junto com esses grãos a cultura, a memória, a imaginação no sentido da tradição dos povos desse país, de tal maneira que o Brasil está perdendo a sua diferenciação. Está havendo uma homogeneização territorial associada a esses processos de produção que nos permite afirmar que dentro desses grãos vão embora a cultura, vão embora a ciência historicamente construída nesse espaço, mas vão também resíduos de venenos. Esses resíduos de venenos não estão sendo percebidos ainda entre os consumidores, porque esses animais são abatidos logo no final da adolescência. Eles não cumprem um ciclo de vida completo. Não cumprindo um ciclo de vida completo e não gerando a sua própria descendência, efeitos genéticos do tipo teratogênico, efeitos genéticos do tipo desses processos cancerígenos que se dão de forma acelerada pelo acúmulo no tempo, deixam de ser percebidos. As boas práticas de pesquisa em laboratório, com os produtos geneticamente modificados, com os agrotóxicos, com os transgênicos, elas exigem estudos de 90 dias com animais. Então, estudos de alimentação em 90 dias com frangos, estudos de alimentação em 90 dias com ratos, não permitem a expressão dos problemas que vão se dar nos porcos, que vão se dar nos frangos, que vão se dar nos peixes. E há também um outro mecanismo de artificialização nesses resultados, que é o fato de que muitos dos estudos mesclam animais de ambos os sexos. E machos e fêmeas como cobaias de um mesmo tipo de teste com alimentação de um produto que causa danos, distorce o efeito desses danos quando eles são condicionados ao sexo. A presença de machos junto a fêmeas amplia a variância dos resultados de danos nas fêmeas. E a presença de fêmeas entre os machos faz o mesmo. E essa maior variância faz com que não haja significância estatística para testes que, realizados objetivamente com os machos em separado das fêmeas, ou vice-versa, com as fêmeas em separado dos machos, atestaria danos que nós percebemos no mundo real. Outros fatores de distorção nas análises de risco, que me refiro a elementos que eu acompanhei, diz respeito ao fato de que os testes nutricionais realizados aqui no Brasil e realizados em grande parte dos países do mundo, eles falseiam a realidade. A análise de problemas de toxicidade genética de um milho transgênico, modificado para ser tolerante a um herbicida, buscam verificar o impacto do milho em si sobre o organismo que o consome. E para isso faz os testes com milho plantado exclusivamente para o teste sobre o qual não é aplicado o herbicida que seria veiculado em direção aos organismos nas condições normais de mercado. O que significa que os testes de segurança alimentar que eu acompanhei na CTN-Bio com ratos e com frangos que atestavam a ausência de impacto sobre a saúde desses ratos e desses frangos, não utilizavam o mesmo milho que nós consumimos, porque utilizavam grãos que foram produzidos para o teste, sobre os quais não eram aplicados os herbicidas e que, portanto, não teriam dentro de si resíduos desses herbicidas. Nesse sentido, uma necessidade muito grande de retomarmos ministérios preocupados com essa ideia de desenvolvimento rural, que seria um desenvolvimento associado às características do território, das populações desse território, e não desses interesses globais.
A minha expectativa é de que o Lula vença essa eleição e a minha expectativa também, o Lula vencendo essa eleição, é que ele não vai conseguir estabelecer um governo no sentido que me parece mais necessário, que aquele mais respeitoso aos direitos humanos do que aos interesses comerciais. O governo que virá com o Lula não será um governo democrático popular, será um governo de coligação, onde o agronegócio vai ter grande poder de influência e onde o objetivo será retomar gradativamente a democracia, será interromper o avanço do fascismo. O que eu acredito que se deve e se pode esperar do governo Lula não é o bloqueio dessas biotecnologias perigosas. Se deve esperar um avanço da recuperação das condições de alimentação da população. Vai haver um enfrentamento à fome e vai haver também uma valorização dos povos tradicionais. E essas vão ser as moedas de negociação, me parece, que o Lula vai ter com a política internacional, a defesa da Amazônia, a defesa dos povos tradicionais, e com os brasileiros internamente. A busca de garantia de supressão da síndrome da fome. A médio prazo, eu acredito também que vai haver um enfrentamento no campo da educação. O grande avanço que os governos Lula e Dilma anteriores tiveram foi na construção de universidades, de institutos federais e na abertura de cotas para pessoas que não tinham renda suficiente para assumir esse status de conhecimento. Eu acredito que vai haver também um avanço nesse sentido. Nos demais, não tenho expectativa. Creio que a biotecnologia ameaçadora ao planeta vai continuar avançando aceleradamente no Brasil. Não creio que o Ministério da Agricultura perca a influência que tem. Não creio que o Ministério da Saúde ganhe a influência que deveria ter, nem que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, se recriado, possa competir de igual para igual contra esses interesses. Mas acredito fortemente que durante esses 4 anos do governo Lula, vai haver uma interrupção no avanço do fascismo, vai haver um controle da distribuição de armas no país. Hoje os exércitos têm menos armas do que a população fascista que acompanha este governo. E não sabe onde estão as armas. Tanto não sabe que um apoiador do presidente da República, o Roberto Jefferson, foi preso esta semana passada depois de jogar granadas e dar 50 tiros de fuzis em policiais da Polícia Federal que foram lá para prendê-lo. E ele tinha um arsenal em casa que não se sabe e não se pode explicar como foi parar lá, porque eram armas do Exército. Isso deve estar acontecendo em outros espaços também. E é isso que nos preocupa e que nos coloca como urgente a vitória do Lula numa coligação que vai ser uma coligação tão ampla que o próximo governo não será fascista, mas será muito parecido, eu imagino, com o governo Temer, que derrubou no golpe a presidente Dilma, com esses avanços, que fique bem claro, com esses avanços no combate à fome, com esses avanços na proteção do meio ambiente, especialmente na Amazônia, e com o fortalecimento da agricultura familiar, porque o combate à fome vai exigir a retomada daquela ideia dos circuitos curtos da produção local e do empenho na retomada do crescimento da oferta dos gêneros alimentícios básicos, assim, relacionados em cada bioma, em cada ecossistema, às condições locais. Então, deve haver uma proteção maior do açaí na Amazônia, assim como da banana em toda a Mata Atlântica, dos produtos locais, talvez das ovelhas, da carne no Rio Grande do Sul. Não saberia falar sobre que produtos, mas essa loucura dos grandes trajetos, ela vai ser, eu imagino, que enfrentada. Tu hoje no hotel deve ter comido um mamão papaya que deve ter sido produzido ou na Amazônia ou em São Paulo. Então,
Nós imaginamos que nesse momento poderia estar comendo no hotel goiaba produzida aqui no Rio Grande do Sul. É uma discussão com a qual não devemos ser muito otimistas, porque o enfrentamento neste momento é o do fascismo no país.